Olá, caros ouvintes, caras ouvintes do Byte Furado. Estamos aqui para gravar mais um episódio. Hoje, o nosso episódio 96. Falaremos sobre a série The Witcher. Até que enfim! Hoje estamos presentes eu, Ryzen, o nosso querido Encrenca. Você é bastante esperto, bruxo. Nosso querido Fink. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Nosso querido Thomas. It's fantastic. E o nosso querido Tio Gamer. Era nada, era top. Para início de conversa, eu gostaria de pedir a vocês que nos ouvem, que possam estar nos compartilhando lá nas redes sociais. E se tiverem aí uma graninha sobrando, podem ir no PicPay também, fazer uma doação de 2, ou de 5, ou de 10 reais para nós, que a gente vai agradecer bastante e vai nos ajudar a manter o Byte Furado no ar. Para início de conversa sobre essa série, The Witcher, que foi lançada aí em dezembro de 2019, vou fazer uma fala inicial falando um pouco sobre ela. Vamos nessa! The Witcher é uma série de televisão de drama fantasia criada por Lauren Smith para a Netflix. É baseada na série de livros de mesmo nome de Andrzej Sapkowski. Em 13 de novembro de 2019, a série foi renovada já para a segunda temporada. Um pouquinho do que é a série para quem não conhece, ela fala sobre o mutante e bruxo Geralt, o Geraldão, o famoso lobo branco de Rivia, que é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar em um mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas do que as criaturas selvagens. Basicamente, o Geralt de Rivia, que é interpretado na série pelo Henry Cavill, o Superman, Me diz, você sangra? mas que também agora é o bruxão, é um bruxo mutante com poderes especiais que mata monstros por dinheiro. É isso que a gente vê ali já no comecinho da série. E existe ali uma disputa entre os impérios ali. E nós temos alguns personagens principais que a gente vai abordar mais adiante. Então, nesse primeiro momento do podcast, nós vamos fazer algumas falas que vão elencar os pontos fortes e pontos fracos da série, mas a gente não vai dar nenhum spoiler. Então, se você ainda não assistiu a série, você pode acompanhar aqui o Byte Furado nesse primeiro momento, que a gente vai falar sem spoiler. E quando a gente for para a parte com spoiler, a gente vai tocar uma sirene para avisar você que ainda não viu a série. Então, caros baitinhos, o que vocês acharam, sem spoiler aí, de pontos fortes e pontos fracos dessa primeira temporada do Bruxão? Maravilhoso! Eu gostei bastante da série. Confesso que quando comecei fiquei um pouco preocupado. Realmente quando a série se torna muito famosa, eu acabo ficando um pouco receoso de assisti-la. The Witcher era uma série que eu já estava esperando sair antes do lançamento, eu já tinha visto algumas coisas, eu já tinha jogado o The Witcher 3, então pra mim era uma série bastante esperada. E que eu acabei assim, não assistindo assim que lançou, e quando eu vi que ficou muito famoso, eu acabei atrasando bastante para assistir. Outro receio que eu tive assim, foi a questão dos atores, que desde o momento que eu vi ali quem estava sendo contratado para fazer os atores, eu fiquei meio receoso, porque eu achava muito bem o Henry Cavill com cara de Geralt, até porque eu tinha visto ele muito no Superman e pra mim não combinava tanto, assim. Ainda mais comparando com The Witcher 3, eu acho o rosto deles bem diferente. Mesma coisa com a Yennefer e a Trish, assim, se a gente for comparar as atrizes com os personagens nos jogos, eu achei, assim, em fisionomia bem diferente, o rosto, tudo, assim. E fiquei um pouco preocupado, assim, se eu ia acabar estranhando bastante. Confesso que acabei gostando do Henry Cavill como Geralt, embora eu ainda acho que o rosto seja meio diferente, sim. Mas só acabei gostando, eu achei que ele conseguiu interpretar muito bem o papel, ele conseguiu entrar no papel muito bem. Muitas vezes ele parecia mesmo assim, meio sem ter sentimentos ali, meio carrancudo, que é bastante como ele é nos jogos. A música também se tornou uma música que eu gostei antes de assistir a série. O pessoal aqui em casa já estava enlouquecendo com a música, eu acabei curtindo bastante também. Deu um trocado pro seu bruxo, né? Confesso que não gostei muito da atriz que faz a Yennefer. Então não sei identificar por que assim, mas principalmente comparado ali com The Witcher 3, o jogo, eu achei que pra mim não combinou muito. Nunca li os livros, então não sei como é comparado com os livros. Na verdade, até nos jogos eu só joguei o 3 e joguei o 1 também, só que muito pouco. Porque eu queria começar a jogar o 3, aí eu, como já tá no 3, eu tenho que começar do 1. Aí eu comecei o 1, joguei algumas horas, aí eu, mas o 3 é aquela maravilha, o 1 é assim. Aí, é muito difícil tu ver um jogo assim maravilhoso,
Aí eu regredi muito pra pegar a história do início. Aí eu li a lore tanto do 1 quanto do 2 e fui jogar o 3. E joguei o 3 ainda ali com um lag, mas foi um jogo que gostei muito. Depois passei pro PS4 e gostei muito. E é realmente um dos melhores jogos assim, da atualidade pra mim. Assim, pra mim, na série, eu senti que eles conseguiram transmitir aquele clima assim de mais dark, mais tenso, mais difícil, que é algo assim que tem muito no jogo, ainda mais se você aumenta a dificuldade de que a cada luta você pode acabar morrendo ali também. Embora ele seja um bruxo, seja forte, muitas vezes ele tem que usar a poção, muitas vezes a gente vê na série ele tomando a poção, tendo dificuldade fazendo nas suas lutas ali, nas suas aventuras. E nem sempre é uma luta, às vezes ele tem que quebrar uma maldição, ele tem que fazer as coisas. Eu achei isso bem interessante, que eles conseguiram trazer todos esses elementos ali pra série. Eu acho que por tudo isso eu acabei gostando bastante da série. Embora, como eu disse, a escolha de atores e atrizes ficou meio A desejar. a desejar pra mim. Eu resumo o Geraldão no Batman, né? O nome disso é preparo. Gostei da série. O Geralt, ele é bem carismático e o mundo vai mostrando cada episódio uma coisa nova. Agora, uma das primeiras dificuldades que eu tive, que muita gente eu acho que teve também, que é meio confuso como que os episódios se encaixam, né? Tanto que a Netflix chegou a tentar explicar como que é a ordem ali das coisas. Agradeço aí o convite do pessoal, Thomas. Eu sou meio suspeito para falar de The Witcher. Na realidade, o meu primeiro contato foi em 2006 com The Witcher, quando saiu o primeiro game. E aí eu fui atrás, igual um doido, achei os livros, não tinha em português na época. Não tinha, eles foram traduzidos em 2011 só. Eu fui ler os livros e tal, e consequentemente joguei todos os jogos, né? O primeiro ponto que fica com... porque assim, acho que 90% das pessoas que vai atrás da série é por causa do game, né? Que conhece por causa dos jogos da CD, né? E a série, na realidade, ela é baseada nos livros e não nos games, né? Porque são 7 livros da história do Geralt. E os games, na realidade, os 3 games se passam após os livros, né? São histórias que não são consideradas canônicas, né? O diretor autorizou o uso do Geralt, mas não autorizou que utilizasse a história original. Então, tudo que nós jogamos nos games são histórias pós o decorrer dos livros. E a série da Netflix, ela é baseada nos livros. Então, o primeiro contato que as pessoas têm na série fica um pouco perdida, porque você tenta comparar ela com os jogos. Então, fica um pouco meio confuso, até a questão dos atores lá e da atriz. No começo também fiquei meio com o pé atrás por causa dos atores e as atrizes convidadas. Mas aí quando tu tenta analisar que tudo se passa antes, né? Então, a Yennefer tá um pouco mais nova, o Geralt tá um pouco mais novo, então você meio que acaba conseguindo, assim, engolir, digamos assim. O Henry realmente me surpreendeu também, até no grupo que o Thomas participa, de um outro grupo que nós temos de WhatsApp. Era uma dúvida que eu sempre tive também, o Henry, eu achava que ele não ia emplacar um Geralt, mas ele até me surpreendeu. O ponto forte é que realmente eles conseguiram ambientar muito bem. É uma série muito bem ambientada nos livros. O ponto fraco é justamente esse. As pessoas que não conhecem, não sabem que é baseada no livro, muitas vezes começam a assistir a série e acabam desistindo por se perder um pouco na história ou achar que está muito diferente dos jogos, mas é uma série que vale muito, muito a pena assistir. Assim, eu vou ser um pouco básico nesse começo e eu vou dizer assim que o ponto forte para mim, um dos principais pontos dessa série é a qualidade da produção. Então é uma série que tem muita coisa bem feita, né? Tem muita coisa bem feita. Eu aí sou talvez um dos mais noobs, porque não tinha jogado ainda, não conhecia também os livros. Então a série foi o meu primeiro contato e eu gostei, realmente gostei da série. A qualidade da produção da série é muito boa, realmente, tem muita coisa interessante. Gostei do Henry Cavill lá como Geraldão. E eu realmente me animei com essa série e gostei bastante. Como ponto fraco, eu acho que isso que o Tio Gamer falou, né? Assim, no começo da série a gente fica um pouco confuso, fica meio perdido. A gente tem algumas séries que são assim, né? Deixam a gente meio sem chão, aí a gente vai conseguindo compreender e entender as explicações mais para frente, né? Como é Dark, e tem outras séries também que a gente só vai compreendendo mais pra frente. A maneira que eles usaram para contar, no começo você fica muito
perdido. Mas quando você chega lá na frente, você dá aquele estalo, né? E surge aquela lâmpadazinha na sua cabeça, caramba, faz tudo sentido, né? Juntou aqui, então ficou bacana. Então, para você que vai começar a assistir aí, não fique muito desesperado com o começo se você não entender, porque lá para frente você vai ver que vai fazer sentido, né? As coisas vão se juntar ali, vão fazer um sentido na série. Mas, assim, eu coloco como ponto negativo, apesar de tudo, porque isso talvez desanime algumas pessoas que vão começar como eu, começando pela série, e não tem outras referências, talvez isso faça algumas pessoas abandonarem. Então eu vou colocar o meu ponto negativo para isso, mas assim, depois que eu terminei a série, eu até achei interessante demais essa questão, né? Mas no início da série é meio difícil da gente ficar assim, da gente gostar muito mesmo da série, porque a gente fica meio assim, o que tá acontecendo, o que é isso, né? Vai fazer sentido alguma hora. Então o ponto fraco é essa confusão no começo, mas como ponto forte a qualidade da produção. Eu acho que, como eu não tenho aí noção dos jogos, eu gostei do elenco, achei que os principais do elenco eles fizeram um bom trabalho, atuaram bem, principalmente o Geralt e a Yennefer. Então achei que a atuação deles foi muito bacana, e o modo de contar a história, né? Porque em alguns momentos fizeram uma comparação entre The Witcher e Game of Thrones, né? Então, às vezes, as séries, assim como o Dark, fizeram a comparação com Stranger Things, né? Tem essas comparações. A gente tá esperando uma nova série para ser aquela super série que todo mundo gosta e todo mundo comenta. E fizeram essa comparação. E uma coisa que tem Game of Thrones são muitas histórias, né? Muita coisa, muitas histórias, muitos personagens. E o The Witcher, ele não ficou focado só no Geralt, né? Então, teve essas outras histórias que foram contadas também pra gente não ficar só naquela história que conta a história só de um personagem, é só aquilo, né? Então tem outras coisas pra gente ficar antenado ali dentro. Então eu gostei bastante da série. Para esse primeiro momento, sem spoiler, minha fala é de recomendação da série, então eu recomendo para quem ainda não assistiu que vá lá, assista, porque é uma série bacana. Você vai lá e assiste e depois volta aqui para o nosso segundo momento com spoiler. E vocês aí, Baitinhos, vocês recomendam também? Eu também recomendo a série. Como falei, já gostei bastante, embora tenha alguns viés. Inclusive, eu até queria perguntar uma coisa encrenca aí, que eu não sei como é dos livros, então, porque no The Witcher 3 ele sempre anda com essas duas espadas nas costas, né? Uma de aço e outra de prata, que é justamente para pessoas e para monstros. No livro, ele também anda assim, ou ele começa com uma espada e depois que ele adquire a outra? Na realidade, no livro ele não anda com as duas nas costas, ele sempre tem uma na sela do cavalo. Então ele indo para algum local que ele vai utilizar algum monstro, aí ele pega ela na sela da Plotka. Eu recomendo a série, achei a série interessante, mesmo a gente tendo essa incompreensão no início aí, né? Mas promete muita coisa, né? É um universo muito grande, como o próprio Encrenca colocou aí, 7 livros, né? É muita história para ser colocada aí em série, então eu também recomendo ela. Recomendo, principalmente se a pessoa gostar desse mundo fantástico de criaturas e magias, acordos para a vida toda, né? Então, se não gostar do Geralt, né, que é um personagem fantástico, vai gostar de conhecer cada detalhe desse mundo, dos personagens e das relações. Recomendo muito. Muito bem, muito bem. Então, a série ganha o nosso selo de recomendação do Byte Furado. Caros ouvintes, caras ouvintes, esse foi o nosso primeiro momento, sem spoiler. Vai tocar esse sininho aí. Alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler, alerta de spoiler. O editor vai colocar com esse rapaz aí falando que vem spoiler. E agora a gente passa para o nosso momento com spoiler, onde a gente vai discutir ali os melhores momentos, quem sabe também os piores momentos, e o que mais gostamos e não gostamos. E ao final, nós daremos uma nota. Então, se você ainda não assistiu e não quer pegar spoiler, corra lá, assista, porque agora a gente vai aprofundar, falar com spoiler, falar o que a gente gostou mesmo, vai falar pra valer mesmo sobre essa série. Pra você que já assistiu, esse é o seu momento. E aí, Baitinhos, o que mais vocês gostaram ou não gostaram? Bem, eu vejo assim, The Witcher é uma série que tem um potencial muito grande, né? Aproveitou aí um momento muito bom, como já foi colocado pelo Encrenca aí, uma história que tem um público ali onde ele foi criado muito grande e ganhou o mundo, né?
E trazendo isso para séries, né? A gente tá vendo algo que tá acontecendo muito, né? Nós temos outras séries entrando também nesse mesmo ramo. E assim, as partes que eu gostei, justamente essas partes que a gente falou, que a gente vai falar agora, que é justamente aquelas partes que ele começa a enfrentar alguns monstros, né? Aparece ele ali já fazendo uso de poções, de magias e tudo mais. Existe uma parte que ele tá na vila lá. Então eles usam aquele estilo de magia, né? Que ele usa aquele de empurrar, que eu me esqueci o nome. Isso aí ele já usa aquelas questões de feitiços, ele usando aqueles feitiços mais específicos. Eu achei interessante a luta dele ali, a forma de que eles combatem, mostrando ali um pouco de estilo, né? Existe um estilo próprio de luta. Eu achei interessante, muito bem colocado. 2 pontos que eu queria chamar a atenção aqui quanto à série, né? Que é algo que eu acho que o Encrenca vai falar melhor do que eu. É a questão da lei da surpresa, né? Que é algo importante para você entender a série. E o outro ponto é a questão de como o mundo está dividido ali, né? Entre os reinos ali. Eu acho que são 2 pontos primordiais para você entender. Tá, vamos lá. Lei da surpresa. Vamos lá explicar de uma forma mais resumida. A lei da surpresa é que os bruxos eles utilizavam muito, né? Eles cobravam para fazer os trabalhos, né? Ou se não, eles poderiam exigir a lei da surpresa. O que era a lei da surpresa? A lei da surpresa é que quando você recebesse algo que você não estivesse esperando, aquilo seria do bruxo. Então, por exemplo, um bruxo ajudasse você a se livrar de bandidos ou alguma coisa do gênero, e você chegasse na sua casa e o seu cavalo sua égua fosse ter um filhote, esse filhote seria dado ao bruxo por causa da lei da surpresa. É algo que surpreendeu você, que você não estava esperando, e você teria que dar para o bruxo. Ou se você chegava em casa e você recebesse uma dívida que você não estava esperando, esse valor seria dado ao bruxo. E isso acontecia com filhos também, com crianças, né? Então, essa lei da surpresa, quando você vai para a parte do livro, ela fica até um pouco meio... não deixa muito clara a história do próprio Geralt. Existem situações nas quais dizem que o Geralt ele foi dado em lei da surpresa pro Vicemir, né, para ser criado como um bruxo. E existem outras situações que dizem que ele já era filho de uma bruxa e foi deixado em Kaer Morhen para ser criado já como bruxo, né? Então tem isso aí. Então esse é um ponto importante, né? Justamente essa questão da lei da surpresa aí, que é algo que aparece na série, né? Que a gente acaba ficando assim, mas o que é isso, né? Justamente já apresentando esse universo do The Witcher, né? E outro ponto importante, eu queria que, né, o Encrenca, se tu pudesse aí colocar aqui também, eu fiquei com dúvida, é quanto à questão dos reinos ali, aquelas guerras que estão acontecendo ali, como é que funciona ali aqueles reinos? Essa parte dos reinos é meio que Game of Thrones, né? Na série você não vai conseguir entender muito agora, porque fica meio disperso. Os reinos lá, você tinha a Rainha Calante, né? Que era uma guerreira, que ela é a grande rainha, né? E ela tá se casando com o Waste. Aí o que acontece? São os 2 grandes reinos, né? Que eles estão tentando juntar. O problema é que aí, nessa primeira temporada, não aparecem os grandes vilões dos livros, né? Que já aparece muito nos games. Quem jogou o game já conhece as Caçadas Selvagens, né? Sim, sim. Pois é, aí o que acontece? Na série agora, a princípio tá tendo só essa união dos reinos, né? E é meio que um Game of Thrones. Nessa situação ali, eles estavam tentando juntar os grandes reinos para fazer uma união só e manter a paz. O problema é que a Pavetta, tendo a Ciri com aquele príncipe amaldiçoado lá, então ela meio que quebra isso. Ela não casa com o pretendente que era para ela casar. E aí começa a guerra entre os reinos, é onde a rainha acaba perdendo a força, né? O apoio dos outros reinos, e é onde aí você tem o principal inimigo, digamos assim, o reino do mal, que é o do Foltest, né? Que é o que até depois aparece lá, aqueles cavaleiros e tal, que ficam perseguindo a Ciri. Entendi. Muito boa essa explanação aí quanto ao que acontece. Outro ponto interessante também, né, que justamente já falando sobre a questão de como estava o reino ali e de como foi feito, né, a questão da lei da surpresa e como estava o universo político da série, a gente tem uma apresentação ali essa lei da surpresa em si com a Ciri, né? O Geralt ganha a Ciri na lei da surpresa, né? Então é importante também esse fato aí, conectar tudo isso. Eu entendi do jogo e da série que o Geralt, ele é solitário, né? Não quer ninguém para ajudar ele, não quer ter que se preocupar com ninguém.
E aí ele anda meio aborrecido, né? Daí descobre que vai receber a Ciri, né? Que é uma criança, então todo tipo de cuidado que uma criança precisa. E tem o Bardo também, né? Que acompanha ele, que quer contar as histórias como se ele fosse super poderoso, né? E não recebe dinheiro, faz por bondade, que é um herói mesmo. E aí essas pessoas perto dele não é uma coisa que ele queria, né? Que eu acho interessante. A Ciri, a princípio, ele não aceita ela porque na época em que a Ciri nasce, a escola de bruxos já não está mais funcionando. Gaer Morhen já não treina mais bruxos. E de qualquer forma, a Ciri não poderia ser bruxo, porque bruxos são só homens, né? Então ela não poderia ser treinada como um bruxo. Então ele fica nessa de não querer ela porque normalmente eles pegam meninos, né? Nas leis da surpresa. Porque a lenda é o seguinte, que quando eles estavam precisando treinar um bruxo, quando, né, o mundo lá, o mundo fictício deles precisava de um bruxo, um bruxo iria solicitar a lei da surpresa e eles conseguiriam ter um filho homem, né? Nasceria uma criança masculina e eles pegariam para ser treinada. Neste caso em específico, ele é surpreendido com a Ciri. E isso eu acho legal, que a série deixa muito, muito claro que ela veio realmente para ser uma Witcher, né? Uma bruxa, uma caçadora de monstros. Porque o que ocorre? Durante a série você percebe, deixa isso muito claro, que ele tenta fugir dela, e por mais que ele tente fugir, ele não consegue. No final, elas sempre vão sair junto. Ele sabe que o destino dela tá ligado ao dele. Então isso é bem legal também. Outro ponto interessante ali que aparece também alguns tipos de seres, né? Algumas criaturas ali, né? Que justamente já apresentando esse universo gigante que The Witcher tem, né? Das criaturas ali, né? Nós temos ali os elfos. Nós temos também vários outros tipos de seres. Outra coisa que aparece também no The Witcher 3 do jogo, que eu achei interessante quando você começa a jogar ele, fala sobre a conjunção das esferas, né? Que foi quando tudo surgiu. E outro ponto importante também é que por que os bruxos têm que pegar alguém? Porque quando eles fazem o processo do treinamento deles, eles ficam estéreis, né? Então eles não podem ter filhos, não é isso? É isso mesmo. Então é um outro ponto interessante aí quanto a isso. Outra parte que eu achei muito bacana também é justamente essa parte que o T-Gamer falou aí do bardo ali que acompanha ele. Começa ali uma jornada épica entre os dois. Deu trocado pra o seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante, oh, oh. Outro ponto interessante que eu queria sua explicação, Encrenca. O Encrenca tá fazendo quase uma entrevista aqui. É verdade. É sobre aqueles elfos ali. Qual seria a importância deles ali pra frente? Eles vão ter uma importância a mais ou não? A raça dos elfos é uma raça muito poderosa. Na história é como se os elfos que ensinaram a magia para os bruxos, entendeu? Só que aí por isso os humanos, né, tentam isolar eles, tentam caçar eles, tentam matar eles, então eles ficam meio que se escondendo. E no jogo tu percebe muito isso, que quando você tem um elfo, os elfos eles exercem só cargos de costureiro, de cargos baixos. Os humanos tentam manter os elfos nas rédea curta. Mas os elfos, eles são... primórdio da magia surgiu com eles, né? Na série é Jaskier, né? O nome dele. E no game, pra quem joga o game, é o Dandelion, né? Que é o bardo que acompanha o Geraldão. E ele é muito bacana. No livro ele também traz muito isso. E na série ele vai trazer muito porque ele é aquele cara que... bebidas mulheres, né? E ele tá sempre contando histórias. Mas o legal é que quando tu começa a prestar atenção nas histórias dele, na realidade é sempre ele que salva o Gerald, né? Vocês vão ver nas músicas dele, ele conta as histórias como se, tipo assim, o Gerald tava em apuros e o Jaskier, né, que é ele que acaba salvando o Gerald dos problemas, né, é bem interessante. A música que o Ryzen cantou aí, ela é muito interessante e viciante, porque ali nos versos e nos trechos, a gente vai lembrando dos episódios, né? Ele diz que perseguiram o bruxo, depois ele recebeu o pagamento e ajudou os elfos, que evitou a guerra. Então, caramba, a gente fica meio que relembrando as cenas, né? Ouvindo a música. Acho que é um ponto importante, né? Antigamente, como que se passavam algumas coisas das histórias, né? Era justamente através de música, né? Então, acho que essa parte aí do bardo fazendo isso é interessante para trazer esse reflexo aí, justamente disso. E essa música já mostra isso que eu acabei de falar, né? Quando você vai ver a tradução dela, ele canta, né?
que o bruxo ficou chorando. Que o bruxo chorou, tal, na hora que eles estavam sendo perseguidos. É engraçado, sabe? É como se ele tivesse salvado o bruxo, né? Nessa letra ele já fala isso. Depois, assim, pode ser confuso de explicar e talvez até erre alguma coisa, mas se a gente traduzir o bruxo, é The Witch, né? Então, a gente fala o bruxeiro porque tá escrito The Witcher, né? Então, ele não é uma criatura que a gente está chamando de bruxo, ele é um profissional de bruxaria, né? Digamos assim. É difícil quando a gente faz as traduções, mas The Witcher é outra coisa, né? Ele faz um trabalho lá de estudo e aplicar a magia nas situações, né? O grande problema na série, né, e nos jogos também, é porque ele é um livro polonês. Então, quando tu traduz do polonês pro inglês já fica confuso. E daí traduzir do inglês pro português, aí lasca tudo de vez, né? Porque fica bem mais complicado. E ali algo interessante que eu acompanhei na história, justamente nós vemos ali Yennefer com os bruxos, na verdade não com os bruxos, com os feiticeiros, né? E ver toda aquela comunidade de feiticeiros e feiticeiras lá, e ver que eles estão tendo seus problemas ali, estão tendo seus conflitos, e eles não sabem se intervêm ou não, e dentro deles ali eles estão tendo uma briga entre eles mesmos ali. Assim, eu que joguei bastante ali o The Witcher 3, fico sempre pensando em The Witcher 3 que os feiticeiros estão sendo caçados, estão sendo mortos. Fudeu! Cara, fico só pensando. Se fudeu! Eles estão fazendo merda. E eles vão se fuder muito. E não tem como não comparar com os jogos, né? Porque como a gente conhece mais os jogos, não tem como não, a gente não levar pro lado do jogo. Porque, e na realidade, o próprio escritor, né? O Andrzej Sapkowski lá, polonês, nem ele acreditava no sucesso do livro, né? Ele, quando ele vende os direitos os direitos, né, uso para CD Projekt Red, tanto é que agora, depois que saiu a série, deu maior briga novamente, já que estamos falando da série, né? Teve uma grande batalha judicial entre a CD Projekt Red, que é a produtora dos jogos, com o escritor novamente, porque quando ele vendeu os direitos, isso lá em 2006, 2005, quando a CD Projekt Red pensou em criar os jogos, quando ele foi vender os direitos, a proposta da CD para ele era o seguinte: olha, a gente quer comprar os direitos e você vai ganhar uma porcentagem de tudo que a gente vender, né? Então eles compraram os direitos para criar jogos de tabuleiro, criar personagens, utilizar o mundo, utilizar os personagens que já existiam, os jogos eletrônicos e tal. Eles tinham direito para fazer tudo isso. Só que o que ocorreu? O escritor, não acreditando no potencial dos livros dele, falou: não, eu não quero porcentagem, eu quero todo o meu dinheiro agora. Botou um valor lá, um montante X, a CD pagou esse montante, criou o Witcher 1, criou o Witcher 2, criou jogos para celulares, jogos de tabuleiros e criou o Witcher 3. E aí explodiu a boca do balão. E quando começou a surgir o boato de que sairia a série e tal, aí o nosso querido escritor André volta e aciona a justiça para entrar num novo acordo com a CD, dizendo que queria, né, mais dinheiro e tal, e no final ela acabou cedendo e fecharam um acordo melhor. Por isso que a série ela é baseada nos livros, porque o acordo da Netflix foi direto com o escritor, com o direito dos livros. Né? Na realidade, ela não pegou o direito dos jogos. De certa forma, eu acho que para mim essa explosão do The Witcher ocorreu principalmente ali pelo The Witcher 3. E eu não via muita coisa sobre The Witcher sendo falada. E depois que saiu The Witcher 3, aí eu já comecei a ouvir falar sobre os livros e tudo mais. E aí, com o tempo, surgiu a série. E The Witcher 3 foi um jogo, assim, excelente, meio que revolucionário quando saiu ali. Nos trouxe o que era um RPG de verdade. Ainda mais um RPG com escolhas, que justamente nos últimos tempos tem se popularizado bastante. E sempre que a gente fala de The Witcher, eu acho que é sempre bom a gente destacar o The Witcher 3 por conta de tudo isso. Porque pra mim, ele que trouxe esse boom de The Witcher. E é realmente um mundo muito interessante de se ver. Tem muitas coisas ali pra gente entender melhor. E já ligado na segunda temporada, é importante saber que a segunda temporada, eles já falaram que não vai ser dessa forma como foi na primeira, de esses tempos cruzados, né? E na primeira você começa e a gente acompanha o Geralt ali num tempo meio que intermediário, a Ciri no principalmente presente, e a Yennefer ali num passadão.
E aí, com o tempo, eles vão se alcançando. Yennefer vai alcançando Geralt e depois alcança Ciri. E já falaram que na segunda temporada não vai ser assim, vai ser um mais linear. Encrenca, só, não sei se tu sabes, mas assim, o que eu já li sobre essa questão do tempo não linear nessa primeira temporada, alguns sites falam que, como eles seguem os contos nessa primeira temporada, então permitiu essa ideia dos tempos não lineares e tal, porque eles estão ali utilizando os livros que falam sobre os contos, né? Que são mais variados, e que agora, nessa parte da série, na segunda temporada, vai pelos livros mais canônicos. Então, por isso que vai ter uma ideia mais linear, apesar de que a gente já vê em outras séries que dá pra enrolar, dá pra fazer, dá pra quebrar a linearidade pelo jeito de contar, né? Mas, assim, uma das coisas que eu ouvi falar foi isso. Sabe se é verdade essa questão? É isso mesmo. É porque, assim, na realidade, o próprio livro é confuso. Quando você vai ler os livros, basicamente é de Star Wars, né? Star Wars você tem... Foi feito o filme 4, 5 e 6 para depois ser feito o filme 1, 2 e 3, né? O livro, na realidade, foi feito... você tem que ler o segundo livro antes do primeiro para você conseguir entender a história. E a série foi basicamente feito isso. Porque eles tentam explicar nessa primeira... Eles tentam encaixar, por exemplo, para contar a história da Yennefer, né? A Yennefer, ela é muito mais velha do que o Geralt, né? Então eles não teriam como encaixar os dois junto. A Ciri, na realidade, ela entra na história já muito tempo após o Geralt ter conhecido a Yennefer e ter acontecido algumas coisas. Por exemplo, quando ele ganha o apelido famoso, que ele é conhecido no mundo todo como o Carniceiro de Blaviken, né? Que é quando ele entra na cidade lá e tem que lutar para poder tentar salvar o amor da vida dele, né? Já que estamos na parte de spoiler. Então, o que ocorre? Isso acontece muito separado. Então, eles tiveram que fazer essa ida e volta no tempo para conseguir sintetizar a base da história. Porque a ideia agora... seria começar a contar a parte mais linear. Depois que já aconteceu tudo isso, que ele já teve os affairs dele com a Yennefer, que ele já contou a história dele, porque o Carniceiro de Blaviken, porque ele é muito julgado durante os outros contos, quando ele vai em cidades e tal, ele carrega muito essa estigma do Carniceiro de Blaviken. Então, eles tinham que contar essa história também para poder ter aí segunda temporada, terceira e quarta, né? Porque muito da vida dele, ele carrega muito esse peso. Então, é basicamente isso que você falou mesmo. Eles tiveram que dar essa viajada para poder criar uma base meio que bagunçada, né? Mas que você consegue ter uma base para as próximas... Bacana. Voltando aí a falar de ponto forte e ponto fraco, assim, tivemos lutas aí que eu achei bem interessante. Que nem o Thomas citou aí, ele usou alguns sinais ali, né? Alguns feitiços. Mas em compensação teve um ponto assim que eu achei meio chato, que algumas vezes eles citam algumas lutas que parece que foram lutas meio épicas. Quando ele foi engolido pelo monstro, ele matou o monstro ali por dentro. Eles acabam citando de coisas ali que ele vai realizando e que não mostra realmente essas lutas. E eu fiquei pensando assim, foi uma estratégia bacana, mas uma estratégia chata, porque às vezes você fica pensando assim, eu queria ver isso. Mas aí ao mesmo tempo, se eles colocassem a luta não fosse legal, você poderia acabar não curtindo. Então, pra mim, é complicado, tanto ponto forte quanto ponto fraco pra mim. Mas, assim, muitas vezes eu acabei ficando pensando que, eu queria ver algumas lutas ali que fossem mais... contra alguns monstros maiores. Acho que na maioria das lutas que a gente viu na série foi mais humano contra humano. Só uma observação aí nessa questão das lutas, né, que é muito interessante. O Henry Cavill, ele é fã do The Witcher 3, né, do jogo. E na parte das lutas, ele dispensou o dublê e ele fez ali a questão das lutas. Cara, você é foda. Sério mesmo, cara, você é muito foda. Você é demais. Porque tem uma questão, principalmente nos livros, né, da forma como ele luta, meio que uma arte ali. Então é interessante que tem esses atores, né, que às vezes dispensam os dublês para determinados momentos. E aí o pessoal da produção fala que o Henry é que fez esses momentos da luta. Então, mais aí uma qualidade do nosso bruxão. O Cruz não deu muito certo com isso, não. Cuidado, rapaz! A barra aqui é pesada! Quebrou a perna, né?
Quem viu se machucou também, né? Na produção, foi agora em 2020. Assim, e as cenas de luta, eu gostei bastante delas mesmo. Tem certos momentos assim que realmente parece meio que uma forma de arte ali, né? São lutas bem elaboradas e que você fica, pô, coisas bem legais acontecendo e o jeito que ele se mexe ali, né? São uma arte marcial bem executada, por assim dizer. E vários momentos assim, quando eles estão lutando, você consegue meio que sentir ali assim, uma emoção nessa luta e uma tensão. Pô, aquela parte que ele tá lutando contra os zumbis lá e você fica tipo, porra, vai levar mordida, vai levar mordida, vai levar mordida. Aí terminou, caralho, conseguiu. Aí ele olha e se fudeu, levou uma mordida na perna. Um exemplo dessa arte que tu falou, da luta dele, é o episódio do Carniceiro, né? Do Carniceiro de Blaviken, que ele entra na cidade e os soldados estão lá pra proteger a amada dele lá, e vem lutar contra ele, e é nítido ali a forma com que ele luta contra todos, né? E depois contra ela. Tu percebe a dedicação do Henry Cavill nessa luta, tu consegue perceber os movimentos dele muito bem feito. Sim, devo concordar. É verdade. Outro ponto interessante pra mim aí, justamente na questão das magias, eles foram nos mostrando um pouco das magias e como eles aprendem as magias lá. E pra mim isso foi bem interessante de ver meio que as limitações ali e depois eles começam a entrar em magias proibidas. Assim, pra mim foi bem interessante eles ir demarcando esses territórios e mostrando o que é capaz, mas também mostrando suas limitações na magia. Algumas vezes pode ficar meio perdido, colocando meio que magia limitada. Ainda mais considerando que o Geralt não usa tanto feitiço assim. Então eu acho que foi um ponto bem interessante para se ver tudo isso. Aqui já me anunciaram que a nota do Thomas é 9.5, uma nota bem alta. A minha nota para a série é 8.5, gostei bastante. E não conhecia esse universo do bruxão aí antes da série. Então achei bem legal mesmo a série, que deu vontade de continuar. Eu até cheguei a procurar os livros, baixei, mas não cheguei a ler. E eu percebi essa questão da ordem dos livros, eu comecei a pesquisar sobre isso, tem toda uma encrenca aí, digamos assim, né, colega encrenca. Então tem toda a dificuldade da gente ordenar os livros e eu acabei nem começando. Então a série eu já recomendei no primeiro momento do nosso podcast e agora minha nota é uma nota que eu considero bem alta, 8.5. E eu peço para vocês darem as notas também, fazerem aí os comentários finais sobre essa série. Também deixarei a nota 8.5 aí. Como falei, gostei bastante da série. Embora eu tenha ficado um pouco ansioso com essa questão dos atores, mas veremos ainda mais pra frente como será. Pra mim, como tinha uma introdução inicial ali de The Witcher 3, pra mim, alguns momentos eu ficava meio que comparando, né, ao jogo. Mas eu acabei gostando bastante. O clima, assim, meio dark, né? São a própria fotografia em certos momentos. E que, pra mim, conseguia lembrar bastante os jogos, assim, de certa forma. Gostei bastante da interpretação do Henry. Eu gostei muito da série, né? Como eu falei, eu sou suspeito de falar que nossa, tava doido pra que saísse, queria assistir. Quando saiu, eu acho que eu maratonei em uma noite, eu assisti todos os episódios assim que saiu. E gostei bastante, assim. Confesso que a princípio estava com o pé atrás por causa dos atores, né? Das atrizes, como eu falei. Teve muito problema a contratação de elenco, surgiu muitos problemas quando eles falaram, quando eles começaram a anunciar quem iria ser a Ciri e tal. Então eu fiquei bem com o pé atrás, mas depois me surpreendeu e eu daria a nota 9. Eu terminei a série querendo ver mais, e mais de um ano depois quero continuar vendo também. Uma nota 9 tá excelente, acho uma série muito boa, recomendadíssima, uma das melhores do ano, e quero muito continuar assistindo, já tô ansioso esperando aí mais episódios. Então é isso, caros ouvintes, caras ouvintes. Na minha conta aqui deu uma nota de 44,5 com média de 8,9. Quase um 9 aí para essa série. Eu não me lembro agora se é a maior nota, mas é uma nota bem alta, 8,9 de média, sendo que a gente tem muitos participantes aqui, né? Então, às vezes uma nota baixa ou alta pode subir ou descer. Gostamos da série, já ficou claro, né? Todos recomendamos no primeiro momento deste episódio e todos demos nota 8,5 ou acima. Então fica aí a nossa recomendação. Se você escutou até aqui, pegando os spoilers e ainda não assistiu, vai lá e assiste. Se você já assistiu, gostou desse episódio, comenta aí nas redes sociais.
Se você não gostou do nosso episódio, comenta nas redes sociais também. Só não vale xingar o coleguinha, mas discordar faz parte. Então eu agradeço aí a participação do nosso companheiro encrenca. Foi muito bacana as falas dele, acrescentou muito ao nosso episódio. Agradeço aí também ao Fink, ao Thomas, ao Tio Gamer. Thomas teve que dar uma saidinha, mas deixou a nota dele. E com certeza ele vai comentar lá nas redes sociais depois. Então é isso, caros ouvintes, caras ouvintes. Espero que vocês estejam todos e todas com saúde, bem, e que seus familiares também estejam bem com saúde. Tchau, tchau. Wakanda Forever. É um trocado pro seu bruxo. Bye, bye. Falou! Valeu!